Bom dia, boa tarde, boa noite aos queridos inscritos do canal do Clã dos Caveiras. E nós estamos aqui com mais um vídeo nessa quarentena, nessa situação em que nosso Brasil está vivendo, pedindo aos ancestrais que possam ter uma boa procedência e possam prover positivamente por todos os nossos queridos brasileiros, independente da raça, da cor, da crença, independente de qualquer coisa, que o nosso planeta receba a cura, que assim seja. E vamos lá, eu vou falar sobre um tema específico hoje, respondendo a pergunta de um inscrito do canal. Mas vamos esperar rodar a vinhetinha. É isso, pessoal. Hoje eu venho responder a pergunta de um inscrito do canal, que foi muito pertinente. Inclusive, o título desse vídeo hoje é Quimbanda versus Umbanda. Na realidade, o objetivo não é esse, não é colocar um culto contra o outro, mas sim responder uma pergunta de um inscrito do canal muito pertinente. Ele assistiu meu vídeo sobre um pouco da minha história, que é um dos vídeos mais antigos que tem no canal do Clã dos Caveiras, onde eu explico que eu vim de um berço umbandista, né, de culto umbandista, de culto candomblessista, e hoje eu me mantenho somente dentro do culto maioral, dentro da Quimbanda, fazendo um estudo paralelo do ocultismo em um determinado sistema mágico. Mas vamos lá, pessoal. O ponto hoje eu vou deixar para o final, tá? Vamos lá, pessoal. A pergunta do inscrito foi: o que hoje você acha da Umbanda? Você veio da Umbanda, hoje você cultua somente a Quimbanda. O que você acha da Umbanda, dos umbandistas e do culto em si? Vamos lá. Não tenho nada contra os umbandistas, não tenho nada contra o conjunto de crenças umbandistas, não tenho nada contra o panteão dos orixás, não tenho nada contra as 7 linhas de Umbanda. O grande aprendizado que eu tive foi a lição do autocontrole, foi a época necessária de se fazer a caridade, o agregar de conhecimento sobre as entidades, a aproximação com as linhagens de dentro da Umbanda. Porém, como eu expliquei em vídeos anteriores, dentro do que eu entendo, dentro do que eu conheço e como eu vim cuidando e cultuando Umbanda paralelamente com a Quimbanda por muitos anos, lá na frente eu acabei tendo um choque e decidi optar por migrar somente para a Quimbanda. Por quê? Dentro de um contexto histórico, nós tivemos no Brasil, isso eu já expliquei em outros vídeos, mas eu vou ressaltar, nós tivemos no Brasil uma camada de negros e de índios que foram escravizados e passaram pelo processo de catequização. Nós tivemos uma outra parte, que minoria, de negros rebeldes e de índios rebeldes que não aceitaram o processo de catequização, se refugiaram e unificaram suas fundamentações. Houve a unificação das fundamentações da pagelança em várias tribos brasileiras e o conhecimento dos negros bantus, tanto quanto iorubás. Nem tanto os iorubás, porque os iorubás vieram muito depois e a liberdade religiosa a nível de expressão aqui no Brasil era muito mais maleável do que na época dos bantus, lá no final do século XV e começo do século XVI. Então, eu explico. Não tem como você cultuar a Quimbanda e, ao mesmo tempo, cuidar da Umbanda, que admite sincretismo e cenário cristão. A visão da maioria dos quimbandeiros, não de todos, é que o sincretismo trouxe o embranquecimento da religião de Umbanda. Por que isso? Por que ocorreu essa denominação, esse aspecto? Lá na fundação da Umbanda, com o cofundador, que foi Zélio Fernando de Moraes, porém existem documentos que comprovam a existência da prática de Umbanda anterior a ele, por volta do ano de 1889. Ocorreu o sincretismo, onde existia a equiparação energética de orixás das 7 linhas de Umbanda com os santos católicos. Esse embranquecimento da Umbanda não só teve essa influência sincrética, como uma influência cultural, como ditames do pecado existente como passagem da Bíblia, entre outros fatores que a Quimbanda não admite, que a Quimbanda não aceita. Na Quimbanda não existe o pecado, mas sim a amoralidade. A amoralidade
O amoral não é imoral. O imoral é um ser que transgride, viola, corrompe e corrobora as leis de um bem comum da sociedade. Isso é ser imoral. O amoral, ele é neutro, indiferente ao conjunto de crenças do universo alheio. Nós seguimos o caminho contrário das diretrizes da massa maioritária cristã. Nós temos como base, como alicerce, a filosofia luciferiana, que significa o expurgo das ignorâncias da mente subjetiva, trazida em forma de luz e sabedoria para a mente objetiva. Nós fazemos o caminho contrário da massa maioritária aqui cristã, nós quebramos os tabus, nós estamos acima dos conceitos do bem e do mal. Nós somos o caminho das perspectivas analíticas muito complexas no que se diz respeito a bem e mal. O que pode ser bom para mim, de repente, pode não ser para você, e assim por diante. A amoralidade, ela é indiferente ao conjunto de crenças alheias no que se discerne ao caminho da mão esquerda. Então, dentro da minha concepção, não tem como você ser um bandista e quimbandeiro ao mesmo tempo. Porque a quimbanda, ela não é a oposição e nem o lado contrário de nada. Nós não somos um culto de esquerda de Umbanda. Exu de Umbanda não é Exu de Quimbanda. Nós não somos o culto, o outro lado da corda de ninguém. Nós não puxamos corda de ninguém. A Quimbanda, ela é um culto tribal, com estrutura própria, que não permitiu o cenário cristão. Em resumos, é isso. Não tem como você participar de um culto tribal que não possui influência cristã e, ao mesmo tempo, num outro dia, trivialmente, vestir o branco, colocar uma Santa Bárbara num altar e dizer que você cultua todos os ditames da Umbanda. Ah, mas tem Umbanda que não é sincrética. Mas todas as Umbandas hoje em dia estão impregnadas não somente do sincretismo, como do senso dualista, como no apego ao pecado e como qualquer outro tipo de crença que esteja engajada ao sistema crístico. Então é isso. Não tem como você cultuar linhagens que seguem caminhos diferentes. Nós não somos adversários de ninguém, nós não precisamos violar, desrespeitar ou mesmo corromper o conjunto de crenças de outra pessoa que tem uma visão de mundo ou uma visão filosófica diferente da nossa. Nós apenas não convertemos, não trazemos para a nossa atenção pessoas que não têm um real chamado dentro do conceito de Quimbanda. Então, assim, não tenho nada contra os umbandistas. Outra coisa interessante é que hoje em dia eu tenho muito ouvido falar sobre umbandistas que explicam o seguinte. Sobre incorporação na Umbanda, tá, pessoal? Mas a evolução da Umbanda está no médium trabalhar consciente com a entidade, de modo que a entidade possa ensinar tanto o médium que está incorporado, consciente, como o seu consulente. Assim, dessa forma, tanto o médium quanto o consulente aprendem. Para o universo quimbandeiro, ou pelo menos para a minha tradição, ou pelo menos para quase maioria dos quimbandeiros, isso não existe. Ou você está incorporado e a entidade toma suas capacidades motoras e ele faz um veículo, no mínimo semiconsciente, ou você não está incorporado, você está irradiado. Quais são os problemas que o quimbandeiro vê nessa prática? Nós vemos um problema muito grande que eu estou consciente de um problema que o meu consulente gostaria de deixar somente com a entidade. Mas a entidade vai apagar. Difícil. A entidade vai apagar somente aquela fração da conversa. Então significa que a entidade tem uma perfeição tão grande que ela pode prever o que a pessoa vai falar em questão de minutos dentro de uma conversa intensa, cheia de idas e voltas. Então, de repente, a entidade vai apagar somente aquele trecho quando ela se desfragmentar energeticamente do médium? Não. Isso é um assunto muito complexo. E aí, de repente, a entidade tem uma mensagem importante para passar e o médium passa à frente. A entidade tem uma erva específica para passar e o médium pode passar uma outra erva que naquele momento pode ser nociva para a pressão sanguínea da pessoa, para o coração, ou para seja lá o que a pessoa naquele momento esteja passando, que ela precisa da entidade 100% ali. Então, por isso que eu falo que nós seguimos o caminho contrário. Nós, quimbandeiros, não acreditamos em médium consciente dando consulta. Não dá. Isso é inconcebível para o universo da Quimbanda.
o médium consciente demais dando consulta, desculpa, perdão da palavra, ele faz merda. A Quimbanda segue o caminho contrário também dentro desse viés de incorporação. Se faz necessário que exista um trabalho de lapidação com uma forma de desenvolver totalmente diferente do universo umbandista, que faz com que a entidade da Quimbanda tenha um acoplamento energético muito mais intenso para que justamente um médium possa ser uma ferramenta de trabalho como um digno feiticeiro, onde a entidade possa ser livre para falar e para agir da forma que ela bem entender e dessa forma ser mais eficaz no sigilo e ética espiritual entre a entidade da Quimbanda e o seu consulente. Eu vejo dessa forma, a maioria dos quimbandeiros também vê dessa forma. São pontos extremamente intrínsecos dos diferenciais energéticos entre o segmento de Umbanda e o segmento de Quimbanda. Não tenho que cuspir no prato que comi, porém as doutrinas são diferentes e hoje eu optei por ser somente da Quimbanda. É isso. Eu acredito que a pergunta tenha sido respondida à altura, mesmo que eu tenha dado alguns rodeios. Peço desculpa por esses rodeios. Se eu fui prolixo de alguma maneira, vocês podem colocar os seus comentários lá embaixo. Não esquece de dar um joinha, se inscreve no canal, dá aquela força. E um grande abraço do Gabriel do Clã dos Caveiras.